Varroa destructor. Eu já fiz vídeo que eu citei, mas não fiz como estou fazendo agora. Um vídeo que eu venho especificar um pouco sobre esse parasita de abelhas, tá? Bom, a Varroa destructor, ela foi identificada no ano de 1904 em Java, Indonésia, continente asiático, tá? Então vamos entender o bicho. É um ácaro. Você poderia estar perguntando, mas o que é ácaro? Pertence à mesma classe, carrapato, piolho, aracnídeo. Ah, mas eu ainda não sei o que é aracnídeo. Aracnídeo é um artrópode, mas ainda não sei o que é um artrópode. Um artrópode é um animal, então estamos nesse meio. É um bichinho terrível. Ele tem um ciclo de vida. Pode passar aí para se tornar adulto 10 dias, em torno de 10 dias. A reprodução vai durar de 20 até 30 dias, mais ou menos isso. Ele faz a postura nas larvas das abelhas do gênero Apis. E aí tem que entender algumas situações. Como é da natureza de qualquer ser vivo, tem a preferência, e assim funciona, isso foi uma questão de tempo, de adaptação, os bichinhos têm preferência pelas larvas de zangões. Não que não ataca outras larvas, mas tem essa preferência. Então, é meio complicado. O bichinho chegou na Europa, chegou na América, ele só não, para a gente ser mais sincero, dos países onde tem criação de abelhas, Apis, gênero Apis, só não é observado até recentemente na Austrália. Isso não quer dizer que não exista, que já tenha sido transportado para lá. Depende do material biológico das aves, depende também do que é transportado para lá. Tá? Então isso pode acontecer. Então, entendendo, o bicho pode crescer rapidamente. Ele cresce até 12 vezes aí, em torno de 10 semanas, em torno disso. Aumenta muito. Como que aí, vamos pensar a questão da nutrição. Se alimenta tanto da hemolinfa, porque o animal, as abelhas não tem um sangue, tem a hemolinfa. Se alimentando da hemolinfa vamos pensar do hospedeiro, no caso abelhas, utiliza isso tanto de larvas, de pupa, quanto de adultos, destruindo as abelhas. Bom, o que a gente tem que entender? Ele é um ectoparasita. Não entendi. Não, tem que falar os termos técnicos, vou simplificar. O ectoparasita é aquele parasita que está no seu hospedeiro, está ligado ao seu hospedeiro, exemplo, um carrapato, para vocês ficarem bem claro, piolho, são exemplos. Tem os pulgões das plantas também são ectoparasitas. Então esses bichos são ectoparasitas. Eles vivem parasitando, retirando a sua nutrição de um animal grande. Então é extremamente perigoso, tá? Outra coisa interessante tem que ser dita aqui, que as larvas do bichinho, já foi visto em desses bichinhos, em larvas de vespa. Por exemplo, a Vespula vulgaris, que eu vou deixar o nome aqui, no qual foi encontrado. Ou também abelhas, por exemplo, bombos penicilvanicus, eu vou deixar também o nome, foi encontrado. Escaravelho, Phaneus videx, também foi encontrado já, esse bichinho parasitando. Então, ele tem uma distribuição. A alimentação, como falei, dele vai destruindo as abelhas, vai danificando, mas o problema é que ele pode ser um veículo de um transportador de outras doenças. Exemplo, vírus como Iflavírus DWN, que deforma as asas das abelhas. Para aqueles que para os crias pútridas, tem um cara aí que só sabe fazer isso. As doenças que estão nas aves também podem passar para as abelhas nativas. Quando isso passa? Passa quando, na verdade, o cara alimenta, mas não em todas as abelhas nativas ou abelhas africanizadas estão com doença. E aí entra uma questão interessante. Eles carregam esses vírus, nesse caso, esse vírus ele é responsável pela deformação das asas das abelhas. Tem um trabalhinho de doutorado, um excelente trabalho, uma dissertação,
de doutorado foi feito, né, concluído em 2018, lá pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na qual a pesquisadora identificou em Jandaíra essa doença. Então, quando o cara chega, ele é totalmente desinformado, ele é o cosplay de abelha, cosplay de pseudo-doutores, pseudo-cientistas, tem cientista e tem pseudo-cientista, como em todas as profissões. Ele fica falando só de uma coisa que ele aprendeu só aquilo ali, decorou meia dúzia de palavras, que um papagaio traficado da Amazônia lá para Morelândia, está na casa da minha irmã, não sei se ainda existe, ele tem um repertório maior do que esse indivíduo, com todo respeito aqui ao papagaio, obviamente, mas, repete isso, essas doenças, todas as doenças que estão em outros bichos, podem passar para a abelha, doença que está em vespa, doença que está em abelha, doença que está nos materiais, as caixas sujas, as caixas mal feitas, as caixas mal elaboradas, mal cuidadas, tudo isso pode acontecer, vários tipos de doenças, mas essa doença já foi detectada em abelhas nativas. A outra é IAPV, que causa paralisia das abelhas. É outro vírus, na verdade, que causa. Bom, na verdade, a varroa é tratada hoje como uma síndrome do colapso das colônias. É tratado como colapso das colônias, já fiz um vídeo falando sobre isso. Quando a gente fala em síndrome, na verdade, não está falando de uma doença. Eu vi o cara falando que HIV é uma doença, que AIDS é doença. Não, ele está falando besteira, porque na área médica, não mudando de assunto, toda síndrome é um conjunto de disfunção no indivíduo, que aí sim, uma doença oportunista pode matar. HIV não mata, AIDS não mata. Quem mata é uma doença oportunista. Tanto que no laudo médico de óbito, lá do atestado, documento, tem que ter um documento, a certidão, todo médico vai colocar lá, morreu por insuficiência respiratória, parada cardiovascular, qualquer outra doença, sei lá, falência pulmonar, mas nunca vai colocar que morreu de HIV nem de AIDS. As consequências advêm da imunidade, que foi destruída pelo HIV, que é um vírus, bem como a síndrome, que é a AIDS, que é um conjunto de disfunção. Então, só entendendo isso, ele causa essa síndrome, é conhecido que causa essa síndrome é o colapso das colônias, tá? Ou seja, é a destruição das colônias. Agora, já que a gente está falando, já falamos aqui algumas características, o que fazer? Qual o controle? Apesar de não ser um inseto, o inseticida mata o bicho. Tem a receita de Merlin, que é cristais de timol e álcool, funciona também para derrubar ácido fórmico. Ácido fórmico, gente, é um ácido carboxílico simplesinho, que por conta foi isolado inicialmente nas formigas, chamado ácido fórmico, tá? Bem simples, fácil de trabalhar com ele, só que tem certo cuidado. Isso em tecido, usando em tecido para derrubar os ácaros. Outro é açúcar em pó, para também derrubar, o açúcar em pó derruba o bicho do corpo da abelha, com isso vai eliminando. Bom, materiais que também podem ser utilizados, óleo essencial de limão, principalmente o de limão, tem vários óleos essenciais, o de limão, óleo essencial do ninho indiano, também interessante, ácido oxalato, óleo mineral, também é utilizado, óleo vegetal para tentar controlar os bichos. Em termos físicos, isso aí deixa de ser um pouco físico, mas é químico porque estamos falando de materiais. Em termos físicos, tela no fundo das caixas, porque o bicho cai lá embaixo, mas é um controle difícil, né? Todo mundo faz. Tem também outro controle que é feito na Europa Ocidental, que é o aquecimento das colônias, aquecimento a uma temperatura, manter 40 graus Celsius, basicamente a temperatura das abelhas, basicamente não. A temperatura das abelhas é em torno, no máximo, 32 graus. Por muitas horas eu fico questionando se isso não tem agravo para a colônia. É um tratamento, isso que foi estudado já na década de 1970, lá na Europa Ocidental. Congelamento de zangões, larvas de zangões, não o zangão adulto, ainda na fase larval. O congelamento também. Eliminar as crias de zangões, também é outra maneira, porque pela preferência do bicho lá na fase inicial, do ácaro. Tá? No tratamento mais moderno, que é mais complicado, genética de RNA, o trabalho com genética, então envolve biotecnologia, que vai interferir nas larvas, nos genes, na formação das larvas, então nas larvas dos bichos, na verdade, com isso não vai
a varroa não vai desenvolver, vai quebrar o ciclo de vida do animal, tá? Nesse caso, isso aí foi feito, agora vem, USA, que é o USA, gente? United States of America. Ou seja, Estados Unidos da América é um trabalho muito elaborado, deve ser muito caro, não entrei em detalhe nesse ponto, mas dizendo para vocês, é uma doença que preocupa, é uma doença que muitos criadores têm, mas tem aqui uma coisa interessante. A abelha mais suscetível, mais fragilizada com o ataque, vamos imaginar, quando a colônia é infestada, é as abelhas europeias, as aves do gênero as raças pura europeia, principalmente uma que tem na Rússia. Essa é a mais fraca de todas. Agora, não pergunte o nome da espécie, não fui questionar isso, porque eu vi os documentos, documento mais recente, eu acho que o importante é isso, trazer esse apanhado para vocês. Então, no caso da abelha africanizada, até faz jus, ela é mais resistente a várias questões de doenças, isso é uma doença, tá? Causa doença. As abelhas africanizadas, elas desenvolveram essa capacidade, e elas também têm outra questão, elas são mais rápidas na limpeza da colônia, todas as abelhas são limpas, além da abelha nativa que faz a área da lixeira, a gente tem que ficar bem claro aqui, as abelhas são extremamente higiênicas. Agora, quando elas estão tendo acesso, quando não tem tratamento, manejo, porque na natureza elas levaram milhões de anos, continua em processo evolutivo e processo de adaptações lá na natureza, no seu local, habitat natural. Isso aqui é uma questão de adaptação. O pessoal tem falado muita tolice, dizendo que a abelha se adapta tudo quanto é lugar, eu posso adaptar a abelha. Não, não pode. Não pode, porque isso não adapta. Até porque é uma questão bem de lógica, se a gente for entender. Imagina se os bichos pudessem habitar todos os locais da Terra, todos os bichos, tudo que tem. A natureza, ela foi modelando, vou chamar aqui de modelagem, e permitiu só que em determinados locais tem um conjunto de organismos vivos, vamos pensar, seres vivos. Em outro local, o local à frente, ou ao lado, ou posterior, em qualquer lugar que você vai pensar nessa situação, tem outro grupo de bichos. Não pode, imagina se todos os seres vivos tivessem a capacidade de viver em todos os lugares da Terra. Seria danoso. Então, a natureza é sábia nesse sentido. Então, é mais uma doença. Eu vou sim, trazer muita coisa a respeito das abelhas, porque tem interesse, porque tem gente falando tanta coisa. Primeiro que a apicultura, tem que deixar aqui bem claro, ela é extremamente importante. No caso da América, na apicultura, a criação de abelha aqui, desde 502, não aqui, mas na América Central, os europeus já estavam transportando colônias e foi intensificando. Uns dizem que foi século XVIII, outros dizem século XIX, foi trazida a maior concentração de colônias, quantidade para Rio Grande do Sul e para Recife, mas essas abelhas sempre foram fixas, elas nunca foram migratórias. E em 1956, eu ainda faço um vídeo a respeito disso, eu tenho que elaborar um vídeo aquele vídeo, aí eu falo sobre como que foi que a apicultura no Brasil ela cresceu tanto e como ela é importante, de todos os pontos de vista econômico, as aves importantes para a polinização, sim, também. Um detalhezinho aqui, eu vi outro dia falando um vídeo, é do tipo do vídeo do cara que não sabe fazer, ele sabe falar bonito, mas comete uma quantidade de erros enorme, dizendo que o problema é que estão salvando as abelhas domésticas e esquecendo as abelhas selvagens. Todas as abelhas são selvagens, apesar de tratar, guarda isso, de tratar a abelha que está aqui na América, abelha de ferrão, que foi introduzida. Foram 6 subespécies que foram cruzadas. Esse é tratado como um bicho doméstico, ele não é doméstico, ele traz todas as suas características selvagens, porque lá na Europa, na África e na Ásia, que é os continentes que tem essas espécies, o gênero Apis, os bichos lá são todos selvagens, apesar do pessoal cultivar, do pessoal criado, só manipular, manejar esses animais, eles são animais selvagens, não caia nesse erro. Bom, você que chegou até aqui, eu espero que isso possa auxiliar, inclusive os apicultores. Claro que tem muito mais a respeito da varroa, não dá para você botar tudo num vídeo, isso é impossível, e eu estou simplificando ao máximo, para a gente não ficar um vídeo muito longo, pedindo para você aquela força para o canal. Assinar o nosso canal, por favor, compartilhar esse vídeo, bem como os demais, tocar o sino para receber outros vídeos, deixar o seu like, porque assim todas as estatísticas, pode comentar abaixo, todos os comentários retornam. Claro, comentários fora do padrão, comentário nada, vamos pensar, tratando das coisas como eu trato aqui, eu vou, claro, descartar. O que eu quero dizer com isso? Vem lá para zoar, vem lá para falar palavra, baixo calão, essas coisas são cortadas. Beleza?